para num boteco pra tomar, dirigindo e correndo sem parar. Sempre diz que tem pressa pra chegar. Atenção, minha gente, atenção. Imprudência não combina com direção. Atenção, minha gente, atenção. Consciência sempre foi a melhor solução. Dirigindo e falando ao celular, depois para num boteco pra tomar, dirigindo e correndo sem parar. Sempre diz que tem pressa pra chegar. Se ao volante o telefone tocar, num lugar seguro você deve parar. Ainda que pouco você tenha tomado, passe a chave pro amigo do lado. Se ao volante o telefone tocar, num lugar seguro você deve parar. Ainda que pouco você tenha tomado, passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pra quem não tá mamado. Passe a chave pra quem não tá mamado.
Ei, pessoal! Boa noite! Boa noite, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Circo Volante Festival! Que hoje tem a honra de receber uma pessoa muito querida nossa. Queridíssima. Queridíssima. Depois a gente vai saber, eu quero saber... Depois que eu apresentar... Não, vou passar o carro na frente dos bois, não. Isso. A gente vai receber hoje a Regina Horta, que é doutora em História pela Universidade de Campinas, atuou como professora titular livre da UFMG e hoje é professora permanente da pós-graduação em História do UFMG. Lembra quais livros sobre circo ela escreveu? Tem um que eu adoro, que é o Noites Circenses e o Circo em Cartaz, que eu ainda não li. Não leu? Não, mas sabia que você comprou. Eu sei. Tá pedindo na sua casa. A gente, inclusive, conhece... Não, chama a Regina primeiro, depois a gente conta a história. Chama a Regina. Vai lá, Regina. Aqui eu. Se apresenta aí pro pessoal, falou aí pra galera. Tô aqui. Eu sou a Regina, sou professora de História, tenho um livro sobre o circo e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o que eu estudei sobre os circos em Minas Gerais no século XIX. Uma delícia. Acho que a minha apresentação é essa. E eu tenho uma blusa linda, do Circo Volante. Bonita camisa, Regina. A gente estava aqui pensando, tentando lembrar onde a gente se conheceu. Eu quero ver se você vai se lembrar. Foi durante o lançamento do livro O Circo em Cartaz, no Mundial de Circo do Brasil, em Belo Horizonte. Festival Mundial de Circo do Brasil. Um beijo pra Fê e pra Ju, da gente. Esse ano, o Festival Mundial de Circo está completando 20 anos, gente. Que maravilha, não é? Muita história, muita. Em 2017, João, a gente produziu um evento aqui que se chama Noite Circense. E foi super engraçado, né? Por quê, João? Conta aí. Então, na verdade, quando a gente teve a ideia de fazer um evento em Mariana que fosse multicultural, como o circo e como o Circo Volante sempre trabalhou, né? A gente ficou pensando qual nome colocar, né? E eu tava fritando as ideias com Noite Circense e falei assim, é isso, o nome desse evento vai ser Noites Circenses. E aquilo virou uma fixação, assim, a gente não conseguia ver outra possibilidade. Aí a gente falou, opa, mas antes precisamos... de autorização. Procurar a Regina Horta. E eu falei assim, caramba, será como é que ela vai reagir a isso? E aí a reação foi a mais linda possível. Não só concordou, como avalizou e deu pra gente aquela disposição. E esse trabalho aconteceu em 6 edições aqui em Mariana, né? Envolvendo muitos artistas da região e artesãos, artistas plásticos. E foi aí que a gente conseguiu mostrar para a cidade e para muita gente que veio de fora o Noites Circenses. E é muito legal, pera um pouquinho, deixa eu falar aqui. O legal do Noites Circenses é que a gente fazia um grande show de variedades,
misturando as atividades artísticas locais, né? A palhaçaria, que aqui na região tem bastante, né? Misturando música, o hip hop, os rappers, né? Exatamente. Toda noite a gente encerrava com uma banda e durante o período ali, começava à tarde, a gente tinha sempre as barraquinhas com comidinha, como é no circo mesmo, né? E foram momentos muito bacanas aqui pra gente. Obrigado por ter cedido o nome. Realmente foi uma experiência incrível, até porque, né, a gente sempre buscou criar atividades fora desse calendário que a cidade já tem, né? E até fora do encontro de palhaços, que já é uma atração que tem uma potência muito grande aqui. Mas o Noites Circenses veio para oferecer algo que corresse mais durante o ano, durante os meses ali. E foi incrível a experiência. Aqui, produção, Agora, pode soltar o eu vídeo? vou contar para vocês uma coisa. Fala, amor. E, na verdade, quando eu decidi estudar o circo, uma das coisas que eu fiz foi assistir tudo o que eu podia sobre circo. E o cinema me trouxe assim, experiências muito importantes. E uma das experiências importantíssimas que eu tive foi assistir um filme do Bergman, do Ingmar Bergman, que é um diretor sueco. O nome em sueco é bem diferente. O nome em sueco traz o nome dos dois artistas, dos dois personagens principais da trama, que são os dois artistas do circo que ele coloca. Mas o título em português foi traduzido para passar no Brasil como Noites Circenses. Então, eu já estava roubando um título. Né? E uma das coisas que me impressionou muito é como que alguns diretores, Fellini, o Bergman e vários outros, têm nos seus filmes uma presença do circo que é assim impressionante. Sim, Da linguagem circense e das memórias desses cineastas, provavelmente, ligadas ao circo, né? Mas o título do meu livro foi inspirado na tradução em português do filme do Bergman, que é o Noites Maravilha. Circenses. Aqui, depois, um pouco... Já pode soltar, gente? Tá na hora? Então... A gente vai soltar agora um vídeo sobre o Noites Circenses, que foi, né, esse evento que a gente Mostrando produziu aqui, inspirado, mas a gente se inspirou não foi só no nome, foi também naquela obra ali que pra gente é muito importante. Solta o vídeo aí, gente. Senhoras e senhores, crianças, crianças, o Circo Volante tem o prazer de apresentar Noites Circenses, dia 28 de abril, a partir das 19 horas, na Praça Gomes Freire, em Mariana. Vem que tem circo na praça, mágica, música, muita palhaçada e comida da boa! Que isso delícia! Aí. Não, bom demais relembrar essa loucura que foi essa festa aí, essas noites circenses. Que movimentaram aí a cidade. É. Para iniciar aqui, e só para falar que foi essa a nossa relação, mas no último encontro de palhaço,
No 11º, a Regina esteve presente para lançar a segunda edição da Noite Circenses. Nós vamos começar o bate-papo chamando a pergunta de quem, João? Da Marina Diniz. Oi, Regina, tudo bem? Eu sou a Marina e gostaria de saber o que te motivou a estudar a história do circo. Marina, padrinho te ama! Marina, papai te ama. Ei, Marina, a moça mais linda, eu vi o rostinho dela aqui, cor-de-rosa. Duas coisas me ajudaram a estudar o circo. Em primeiro lugar, eu tinha feito uma pesquisa antes, eu trabalho como professora, eu sou pesquisadora, Marina, e eu tinha feito uma pesquisa sobre um moço muito interessante, que morava aqui em Minas Gerais, que chamava Avelino, que vivia no século passado, do século XIX, 200 anos atrás quase, e que era anarquista. E eu fiquei muito interessada nesse moço, porque ele era fascinante. E ele tinha sido artista de circo na infância dele. Ele era órfão e vivia uma situação muito triste, trabalhava na mina de Morro Velho, e aí um dia passa um circo lá, e ele resolve fugir com o circo. Foge com o circo e passa anos rodando com o circo, até que quando ele era mais velho, tinha 20 e poucos anos, ele voltou ao lugar a Sabará, ele passou por Sabará, o circo passou por Sabará, e ele decide ficar. Então, eu achei essa história, assim, muito bacana, muito legal, e fiquei, puxa vida, né? Quer dizer que tinha circo. Quando eu vi a história dele, eu falei, quer dizer que tinha circo em Minas Gerais, no século XIX. E eu fiquei muito interessada e comecei a olhar os jornais do século XIX, que tinha lá no Arquivo Público Mineiro, e folheando os jornais, olhando os jornais um por um, eu vi que não era um circo, eram vários. E eu decidi que eu ia estudar o circo. Mas tem outro motivo também. A gente só estuda e faz bem o que tem a ver com as paixões da nossa vida. E quando eu era criança, o meu programa dos prediletos era ir ao circo com o meu pai. O pai é o primeiro namorado. Não é? E eu era apaixonada por meu pai, e a gente tinha várias coisas, vários gostos em comum, e um deles era o circo. E as minhas outras irmãs não gostavam muito, minha mãe não gostava muito, meus irmãos, ninguém gostava muito, mas eu e o papai adorávamos. Então íamos nós dois, muitas vezes sozinhos ao circo, e aquilo para mim era assim, era maravilhoso, era o máximo. Então, eu juntei as duas coisas, a minha curiosidade de professora, de pesquisadora, e também a minha vida pessoal. Eu adoro circo, adoro. Quando eu ouço música de circo, eu fico emocionada. Quando eu vejo cenas de circo, eu me emociono, meu coração bate. Então, é isso, né? E aí eu gostaria de ressaltar, a gente deve estudar o que gosta, porque aí a gente une, digamos assim, a obrigação de estudar que a gente tem. No caso, eu sou uma professora, eu tenho que estudar para sobreviver, para ganhar meu dinheiro, mas, ao mesmo tempo, fazer coisas que a gente ama, porque aí a gente consegue ser feliz. Né? Que delícia! Então, o circo me alegrou na infância, quando eu vou ao circo e enquanto eu estudava. É lindo isso. Eu acho que a pergunta da Lulu vai ser bem pertinente. Eu acho que é a hora da Lulu falar. Fala aí, Lulu! Oi, Luísa, tudo bem? Aqui é a Luísa e eu vim perguntar duas coisinhas pra você e gostaria que você me respondesse. Vamos lá, então. Eu dei uma olhada no seu livro, percebi que tem umas histórias bastante interessantes. Eu queria saber onde você consegue essas histórias, né? Onde você conseguiu essas histórias, onde você conseguiu essas pistas. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Você usou uma palavra boa, pista, porque o professor de história e o historiador, que é aquele que pesquisa as coisas da história no passado, ele tem uma mania de ser detetive, porque a gente tem que descobrir o que aconteceu. Então, é quase um trabalho de detetive. E a gente tem que procurar as pistas para a gente poder tentar
imaginar, construir a história de como que foi esse passado. A partir dessas pistas, porque a gente também não pode inventar da cabeça, senão a gente não é um historiador, a gente seria um escritor de ficção, que também é muito legal. Mas se a gente é um historiador, a gente não pode inventar e tirar da cabeça da gente. Então, o historiador ele tem que partir dessas pistas. Eu, por exemplo, descobri a pista lá do Avelino, que eu pensava, ué, gente, se esse moço fugiu com circo, então tinha circo. Se tinha circo, e nos jornais estão me mostrando que há vários circos, então havia uma vida cultural aí importante em Minas Gerais, no século XIX. E tem uma coisa entre os historiadores, porque Minas Gerais, no século XVIII, Minas Gerais foi fundada, foi criada como capitania pela coroa portuguesa em 1720. Depois que descobriram ouro aqui, e a coroa ficou muito interessada, primeiro criou uma capitania de Minas e São Paulo, e depois separou de Minas só para poder controlar a produção de ouro. E ao longo do século XVIII, os historiadores sempre contam de uma história esplendorosa de Minas, de ouro, de riqueza, de importância. E ao fim do século XVIII, do período colonial, o ouro escasseia, e no século XIX, praticamente, Minas Gerais não tem mais importância como um lugar de produção de ouro nem de diamantes. Ainda havia, mas não tanto, não significativamente. Então, muitos historiadores achavam que a história de Minas no século XIX, quer dizer, de 1800 até 1900, isso é o século XIX, que ela não era muito importante. E era, porque mesmo sem haver a economia do ouro, houve outro tipo de economia muito baseada na agricultura e também, pelo que eu estava percebendo ali, uma vida cultural, porque circo é cultura, né? E havia também companhias de teatro, havia bandas, bibliotecas, havia uma série de coisas. Então, me interessou muito também pensar nessa vida cultural. E quais eram as pistas? As pistas. A primeira pista que eu achei foram os jornais, e isso eu tinha os jornais do século XIX em Minas Gerais, estão todos lá, nessa época, estavam no Arquivo Público Mineiro. Agora, eles estão na Hemeroteca Pública, que fica ali na Biblioteca Pública, em frente à Praça da Liberdade. Nessa época também, que eu pesquisei, que faz muito tempo, a gente consultava o jornal no papel. Eles davam jornais para a gente. Hoje em dia, você consulta eles digitalizados. Mas a gente lia, folheava página por página, e eu ia tentando encontrar as notícias sobre circo e sobre teatro também. E eu tinha alguns alunos que me ajudaram, porque era jornal demais para ler, muito jornal. E essa coisa de folhear um por um, e quando você estava no arquivo público, eles te entregavam volume por volume, mês por mês, aí você lia, devolvia, o moço ia lá em cima, buscava o outro, demorava muito. Então, eu tive algumas pessoas que me ajudaram a fazer essa pesquisa. E uma delas hoje é uma professora da UFOP, que é a Janete Flor de Maio, que é uma linda, maravilhosa, foi minha aluna, foi uma das moças que trabalhou na minha pesquisa e que hoje é uma professora da UFOP, extremamente atuante, importante, uma grande pesquisadora, a Janete Flor de Maio. Bom, além dos jornais, eu li também livros de memórias de pessoas que tinham vivido em Minas Gerais, que falavam, na minha infância o circo passava. Isso foi muito importante para mim, porque eram memórias muito afetivas, eles contavam com muitos detalhes o que eles tinham visto, o que eles sentiam, como é que era, o que acontecia na cidade quando o circo chegava, a emoção, etc. As leis também, porque Minas, na época, era uma província, porque a época era do Império, havia um imperador no Brasil, era a monarquia no Brasil. E as leis da província de Minas, elas regulavam sobre espetáculos públicos, faziam regras, os lugares os espetáculos tinham que obedecer a certas regras, a certas leis, tinham que se apresentar à polícia local e por aí vai, para pedir autorização para entrar na cidade.
Então, eu consultei isso também. E consultei também muitos, por exemplo, inspeção de teatro, os documentos das inspeções dos espetáculos, posturas municipais que estabeleciam como é que tinha que ser aqui em cada município. Então, a partir de vários documentos que eu fui encontrando no arquivo público, eu comecei a ter uma série, como se fosse um quebra-cabeça, que você não tem todas as peças, talvez porque não existam todas as peças, nunca tem existido, e que você vai tentando montar ali, com essas pistas, um pouco da ideia do que aconteceu. Você tem que usar a imaginação, mas com muito cuidado, porque você não pode inventar, né? E, às vezes, também é um outro perigo. Além de você inventar, o outro perigo é você atribuir às pessoas que viveram há 150 anos atrás coisas que você sente ou coisas que você pensa. Então, você tem que fazer um certo exercício de imaginar como é que eram aquelas pessoas, porque a vida delas era muito diferente da nossa vida. Os valores que elas tinham eram diferentes dos valores que a gente tem. A visão delas do que era o circo é diferente da nossa visão. Então, você tem que um pouco fazer um exercício, que é uma coisa bacana, porque você tem que tentar entender outro tipo de vida, um outro estilo de vida. E nesse exercício, né, de você ficar tentando imaginar como é que as pessoas viviam, por essas pistas todas, a gente aprende muito, né? E a gente aprende principalmente de que a vida que a gente leva não é a única possível, que as pessoas puderam viver de outra maneira, né? E no caso do circo é muito interessante, porque você pensa que aquelas pessoas, nós vivemos com televisão, com internet, com YouTube, com Facebook, com Instagram, com Twitter, com carros, com aviões, e esse mundo não tinha nada disso, mas veja bem, as pessoas não sentiam falta disso, porque elas não tinham, você não pode sentir falta do que você não conhece, do que você não tem, né? Elas não sentiam falta de internet, elas nunca iam imaginar, né? Então, a gente pensa assim, puxa vida, essas cidadezinhas aí, quando o circo chegava, movimentava muito a cidade, porque para eles, esse circo era um acontecimento chegando, né? Que ia transformar a vida, o dia a dia delas, que ia agitar o dia a dia delas, e por aí vai. Então, o historiador ele faz assim, ele vai procurando pistas, e ele vai ter que ter talento e conhecimento para usar essas pistas para tentar explicar como é que o passado foi, sem inventar, né? Ele não pode inventar da própria cabeça, e sem julgar para o passado coisas que são dele. Ele tem que, ao contrário, ele tem que tentar aprender que o passado era diferente do que é hoje a vida do presente. Então, é um bom exercício, né? Bom, fantástica. Ô, Regina, explicação. eu tô pensando aqui o seguinte, a gente está agora em uma parceria com o Museu da Música aqui de Mariana, e essa parceria ela está trazendo para a gente um tipo de musicalidade ali do século XIX, quer dizer, do final do XIX para o princípio do XX, e que se tocava no circo, músicas de circo. E esse repertório a gente está trabalhando, esperamos até que a gente tenha aí um resultado mais formal, é um material riquíssimo, músicas belíssimas, e eu queria saber o que você tem de informação a respeito da música no circo nesse período aí. Olha, a música, os circos, eles tentavam, eles tinham, eu imagino que vários músicos deviam ter seus instrumentos, mas eu acho também que algumas vezes eles contavam com a banda da cidade, sabe? E aí, eu vou dar um exemplo para você, muito bom, porque até hoje de tarde eu fiquei relendo um pouco meus documentos,
E uma das coisas que eu reli foi um livro que eu gosto muito, que foi publicado em 1906 por um senhor, ele já era um senhor quando publicou, chamava-se Ciro Arno, chama-se Memórias de um Estudante. E ele fala do tempo dele de infância em Diamantina e do tempo dele de estudante em Ouro Preto. E quando ele fala do circo, ele fala dessas coisas. Então, ele fala, quando a banda musical do Corinho começava a tocar, né, pelas esquinas, anunciando o espetáculo da noite, o cartaz, como se dizia, eu ficava completamente desorientado. Isso é o Ciro Arno escrevendo. Então, veja bem, as memórias dele ligam a entrada do circo com a banda musical tocando, anunciando o cartaz. E ele ficava desorientado. Depois, ele conta que um momento também, deixa eu encontrar, em que ele... olha aqui, esse trecho é muito bonito. Das companhias de cavalinhos, a cujos espetáculos eu assisti, quando criança, duas me deixaram as impressões muito vivazes. Uma delas, a Cia Furró, onde havia a dança do gigante, tinha uma música especial. E até hoje ela está gravada na minha memória. E a outra, uma companhia que teve em Diamantina, por volta do final do século, onde se exibia o Homem-Bala. Então, ele conta, por exemplo, que agora, ele escreve isso em 1906, se lembrando da infância. Ele lembra da música, né? Ele lembra da música. Então, essa música, ela estava associada à emoção. E lembre-se, nunca é pouco lembrar, eu estou falando que a gente tem que fazer um exercício de tentar entender como é que essas pessoas viviam, é que hoje você pensa, as crianças que fizeram a pergunta, as moças, que são moças já, né? Que fizeram as perguntas. Quando elas querem ouvir a música, elas podem ligar o seu YouTube, no Spotify, o seu celular, elas vão ouvir várias músicas onde elas estiverem. Né? Eu, quando era menina, a gente tinha uma radiolinha, a gente ouvia, comprava os discos, tocava na radiola. No século XIX, ou até muito pouco tempo atrás, mesmo no século XX, para se ouvir música, era necessário ou tocar ou estar perto de quem estava tocando. Então, a música envolvia a presença do músico, né? Então, as pessoas não ouviam música o tempo todo, igual a gente pode ouvir no carro, ou fazendo comida, ou estudando, né? Quando as meninas estão estudando. A música tinha que ser executada. E o circo era um lugar musical. O circo lidava com a música, com os gestos, com a luz, lida, né? Não vamos falar no presente, mas naquele momento ali que não tinha radiola, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha todos os lugares de ouvir música que hoje a gente tem muito facilmente, a música tinha que ser executada. E era um mundo de luzes, de sons, de cores, de risos, de barulhos, de brilho, que era uma coisa fascinante, né? Que era uma coisa que realmente criava uma experiência especial para quem estava assistindo. Né? Assim como hoje é também, né? Mas naquele momento talvez fosse uma coisa tão mágica, tão única, né? Uma experiência artística de verdade. E a música, João, realmente não dava, eu acho que os circos, pelas pistas que eu tenho aqui, por exemplo, do Ciro Arno, de outros, tinha música. A música fazia parte da performance. E o poder da música também no circo, né, ele é tão forte, a gente sentiu muito a diferença quando o Circo Volante mesmo tratou a música de uma maneira mais objetiva. A gente sempre teve a presença da música no nosso trabalho, mas quando ela ocupou mais o nosso tempo, nossos corações, executando inclusive, né, como músicos, a gente sentiu que realmente tem uma potência
e muda completamente a sensação, como circo também. O circo, né, ele é deslumbrante pra gente hoje, né? Imagine há 150 anos atrás, né? Que loucura, que manifestação, que magia, que experiência, né? Não devia ser. As pessoas talvez não tivessem tantas experiências culturais coletivas, né? Porque o que existia para essas pessoas? Não que essas pessoas tivessem uma vida ruim, não, elas não tinham, né? Onde é que os meninos brincavam? Brincavam no rio, as pessoas tinham outra relação com a natureza, outra relação com os animais que cercavam as casas, né? A vida tinha outro ritmo, outros contatos. Mas as experiências coletivas culturais eram mais restritas, então era procissão, festas religiosas, festas juninas, né? Mas elas ocuparam pouco tempo no ano, então o circo era realmente um acontecimento, né? A vida não tinha a rapidez que ela tem hoje, e o circo chegava, eu acho que de uma forma muito avassaladora na cidade, porque ele quebrava o ritmo da cidade, né? Quando esses artistas chegam, eles vão montar o lugar do espetáculo, as pessoas estão curiosas de ver quem é do circo, quem é o galã, quem é a mocinha, o que vai ter, quais são os números, quais são as apresentações, que música que vai tocar. As pessoas estão ansiosas por aquilo, e elas vão ficar acompanhando não só o cartaz, mas desde que o circo entrou na cidade, elas estão ali. Veja bem, as pessoas passam a vida na rua, né? As pessoas não, a cidade é pequena, as cidades são pequenas, e as pessoas, todo lugar que elas vão passar pelo lugar onde provavelmente elas vão estar próximas de onde o circo está sendo montado. Então, o espaço da cidade muda. E tirando também que essas cidades têm uma experiência de informações muito oral, as pessoas conversam, né? Como é que a informação circula? Pelas conversas das pessoas que têm uma convivência, um conhecimento muito maior. São vizinhanças em que todo mundo se conhece. Então, as pessoas vão tendo notícias, as fofocas, os boatos dos artistas, né? As paixões que vão começando a se acender, né? Então, tem uma série de mudanças aí. Eu acho que o cotidiano, o dia a dia das pessoas muda. Então, a experiência é muito importante. E, sem dúvida, João, que a música é essencial, né? A música emociona, né? Sim. A música, ela transforma, a dimensão... São dimensões artísticas que vão ganhando sentidos. Então, você está num espetáculo que tem luz, que tem a música, que tem o som, que tem a vibração. É uma experiência coletiva em que você está cercado de pessoas, o riso de um estimula o riso de outro, né? É uma performance, né? Sentir-se juntos ali na plateia, e como o circo tem uma estrutura também circular, um vê o outro, um alimenta o outro, né? Do lado de lá. Eu não sei nem se vê diretamente, as pessoas estão mais na penumbra, mas vão ouvir a gargalhada do outro. Então, eu acho que tem uma experiência, era uma experiência coletiva muito importante. E para todo mundo pensar como a experiência coletiva é preciosa, como ela é envolvente, é só a gente pensar como está sendo difícil a gente viver sozinho, fazer as coisas. Nós estamos aqui conversando, mas nós não estamos frente a frente, né? Nós não estamos sentindo a presença um do outro. Estou vendo a imagem de vocês, mas essa dimensão tridimensional da presença, da proximidade, do calor humano que a gente não está podendo ter, né? É tudo que o circo trazia para as pessoas que estavam ali no século XIX, lá em Minas Gerais, né? Então, e aí todo mundo experimentando as mesmas sensações ali, e vivendo aquilo. Regina, eu fico pensando aqui, a gente está falando da atmosfera que o circo cria, desse choque de cultura, e eu fico pensando assim,
como o circo chegava nas cidades naquela época, né? Porque, na verdade, o circo sempre circulou muito por todos os lugares, e esse é o sentido dele, né? Mas hoje a gente já viajou de caminhão, de Kombi, de van, de avião, De trem. Então, como é que se transportava, como é que os circos conseguiam chegar nessas cidades nesse período aí? Tá bom. Olha, eu até cheguei a essas datas hoje. Em Ouro Preto, as ferrovias a ferrovia chega em Ouro Preto só em 1888. Portanto, um ano antes da proclamação da República, no mesmo ano da abolição da escravidão, chega a ferrovia, que é a ferrovia Dom Pedro II, o último ramal da ferrovia Dom Pedro II. Em Mariana, a ferrovia se estendeu até Mariana em 1914. Tá? Então, assim, as ferrovias em Minas Gerais, elas se tornam mais comuns no finalzinho do século XIX. E quando as ferrovias se tornam um meio de transporte importante, eu até li um artigo de um professor aqui da Faculdade de Economia, o Alexandre, que depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar a referência, mostrando como que as ferrovias fizeram com que os circos se tornassem muito mais frequentes, porque eles tiveram muito mais facilidade para viajar e podiam, com essa maior facilidade, maior rapidez, lucrar mais. Então, a partir do finalzinho do século XIX, os circos maiores, as empresas melhores, iam de trem. Tá? Agora, antes das ferrovias, eu só vejo uma forma dos circos caminharem, que é em tropa de burro. Porque os terrenos... Nem a charrete, porque os terrenos em Minas são muito acidentados. É claro. E cavalo não aguenta carregar peso em terreno acidentado em longas caminhadas. Então, eu imagino que era burro e mula, porque é o que aguentaria o peso e aguentaria o tranco dessas montanhas mineiras aí. Então, em lugares mais planos, podia até ser, o transporte era carro de boi. Como é que se transportava em Minas Gerais? Nas áreas mais planas ou em trajetos menores, carro de boi. Agora, trajetos mais longos em áreas acidentadas, tinha que ser mula. Para aguentar o peso imagina Ouro Preto, antes da ferrovia, como é que chegava lá? Mula. Né? Se hoje A mula era a base do transporte no Rio, em Minas, para transportar o café. E mesmo no século XVIII, o ouro era mula, porque como é que vai vencer essas montanhas mineiras todas aí? Mula, né? Então, eu acho que as companhias deviam se levar todos os seus apetrechos, as suas coisas, por meio de mulas. No litoral, eu imagino que era mais fácil, porque é mais plano, né? Em cidades mais litorâneas, ou em outros estados, outras províncias, né? Mas em Minas Gerais, século XIX, devia ser mula. Agora, veja bem, quer dizer, esse professor, os estudos sobre o circo e a ferrovia, ele conseguia ter os dados das companhias de ferrovias. Antes disso, eu não tenho propriamente pistas, certezas de que eles transportavam por tropas de mula. Mas aí, quando eu falo para a Mariana, como é que você pensa as pistas? Você não tem a notícia de como é que era o transporte, mas o único transporte possível em Minas Gerais na época era mula, então devia ser mula, né? Você faz uma inferência, só podia ser mula, porque como é que eles iam transportar isso tudo para Ouro Preto? Carro de boi não sobe aquilo tudo. Com certeza. Na área mais central de Minas, São João del Rei, ali tem várias
assim, né, sequência de carros de boi. Mas Ouro Preto, com aquela morro ali, provavelmente subia na mula. Né? Agora, depois, a partir de 1888, no século XX, tem ferrovia. Ótimo. Se hoje já é difícil subir de carro 1.1 ali em Ouro Preto, passear, imagine com carro de boi, gente. Não, carro de boi não. Mas mula só. Mula é um bicho. Mula é mula. Aqui Mula. tem um vídeo da Aninha. Tem um vídeo da Aninha. E queria dizer aí pro pessoal que tá aí, ó, que tem gente de todo lugar nessa live, ó. Mãe Narte, aqui pertinho em Mariana. Tem o pessoal de Santa Inês, lá na Bahia. Lá na Bahia, meus amigos. Pessoal de Ouro Preto, Águas Claras, Piauí. Lá no Piauí, aqui na live. Mariana, Passagem de Mariana, aqui em casa. E aqui, Viçosa também. Viçosa também. Viçosa também. O pessoal da escola lá da professora Celina também tá aí na área, viu? Semei Santo Antônio. Que delícia. As escolas estão tendo uma grande importância, né, no nosso trabalho, porque a gente sempre sempre teve essa relação, né, com a educação, a gente sempre buscou se aproximar das crianças, dos educadores, porque a gente entende que é um papel importante e se a gente cuida das crianças, o resto se entende, se resolve. Com certeza, um abraço para todo mundo. Não vamos fazer propaganda, não. Perseguir a gente no Facebook, perseguir a gente no Instagram. Quem tá gostando, coloca um joinha aí, inscreve no canal e é isso aí. Ativa o sininho. Digirigiri. Agora a gente vai colocar a pergunta da Aninha. Aí, Aninha Maia. Ei, meninos. Ei, João. Ei, Xisto. Ei, Regina. Tudo bem? Olha só, um prazer enorme estar participando dessa live aqui com vocês. E uma pergunta, estou bem curiosa para saber. Como eram, Regina, os circos que passavam por Mariana e Ouro Preto no fim do século XIX e no início do século XX? Porque eu acho que os circos eram um tanto quanto diferentes de hoje, não? Me responde aí. Beijos. Boa live. Que a Aninha... Traduz aí para Aninha. O áudio não ficou muito bom, João. É isso. Então, a Aninha quer saber como eram esses circos que circulavam aqui por Mariana e Ouro Preto, né? E é isso. É isso. Eu ouvi falar, me disseram, corre a boca miúda, que aqui, aonde é o jardim, aquele jardim que você lançou seu livro ano passado, que é o jardim onde foi o Encontro de Palhaços, Noites Circenses, dizem que ali teve circo de cavalinho. Fala e conta essa história aí pra gente. Conta aí como é que era esse circo, se isso é verdade ou boato. Bom, as cidades tinham, em geral, um lugar em que o circo preferia áreas mais amplas, mais planas, para poder fazer a montagem toda, né? Em Ouro Preto, era ali perto do Matadouro. Em Mariana, dizem que era ali perto daquela praça, né? Que é um lugar mais amplo para se montar. E um lugar onde que as pessoas pudessem todas ficar curiosas e acompanhar os processos de montagem do circo e depois se dirigirem facilmente para o espetáculo, né? Como é que eram os circos no século XIX, né? Tem uma pergunta muito ampla, eu vou tentar achar alguns elementos. Esses circos, no Brasil, eu acho que havia diferenças. Em Minas Gerais, ou na Corte, no Rio de Janeiro, eu imagino que havia companhias diferentes que iam mais para alguns lugares do que para outros, porque elas eram movidas certamente pela expectativa de encontrarem público pagante. Companhias maiores eram mais seletivas para achar lugares que dessem mais lucro, mas havia muitas companhias. Eu lembro que quando eu fiz a pesquisa, depois eu fiz uma lista, no livro tem uma lista das companhias que eu achei citadas, eu faço uma lista delas. Eram muitas companhias, e elas eram de tamanho variável, eu acho que uma riqueza variável dos seus espetáculos. Mas esses circos tinham números de acrobacia,
por exemplo, o Ciro Arno fala aqui que tinha um número do homem-bala, né? Os circos tinham números de contorcionismo, os palhaços, malabarismos, mágicos, às vezes companhias que eram só teatro de bonecos, havia companhias de teatros de bonecos separadas dos circos, números de cavalinhos, isso era essencial. Circo, para ser circo, tinha que ter o número do cavalinho. E esses cavalinhos amestrados, eles faziam suas evoluções no círculo, e todas as descrições que eu achei, as mocinhas, os rapazes vão fazer suas piruetas em cima dos cavalinhos, e isso configurava, por excelência, a definição do circo, né? O picadeiro redondo, o palhaço e os cavalinhos. E eu acho que isso está muito bem expresso na capa da primeira edição, que eu adoro essa capa, eu acho linda. Bem, é essa aí que a gente tem. Quando eu achei essa capa, eu fiquei muito encantada, porque quando eu fiz essa pesquisa, eu era uma moça nova, eu tinha 20 e poucos anos, tá? E eu era cheia de sonhos, cheia de entusiasmo. Eu ainda sou, também sou, ainda sou cheia de sonhos e de entusiasmo. Mas eu me sentia como essa mocinha aqui, sabe? Ou eu queria ser como ela. Eu também tinha vontade de fugir com o circo, aquela vontade de chutar o balde na vida, né? Não, vou fugir com o circo também. Vou virar a mocinha do circo, né? E aqui tem a mocinha, o galã, né? E os cavalinhos. E o palhaço. Né? E veja bem essa dimensão do sonho, das estrelas, né? O corpo elegante, uma sociedade muito puritana do século XIX, que escondia os corpos, uma repressão sexual muito grande, mulheres que eram criadas apenas para serem mães, homens que eram reprimidos na sua sexualidade também, as pessoas tinham, né, uma formação religiosa muito opressiva, né? E essa ideia da família tradicional, cada pessoa no seu lugar, cada pessoa com seu papel, as meninas de rosa, os meninos de azul, né? Era uma coisa muito séria. E aí, no circo, não, aparecia a perna, a elegância, o erotismo dessa imagem, o rapaz de calção, né? Certamente, provavelmente, havia um tule em cima do seu corpo, mas são corpos musculosos, são corpos bonitos, são corpos desejáveis, né? E isso era muito intenso, as pessoas se apaixonavam pelos artistas, né? E se sentiam agitadas com sua presença, com seu desafio ao moralismo daquela época, né? Provavelmente eles pagavam caro por isso também, os artistas, eram objeto de muito preconceito, eram pessoas que tinham uma situação muito marginal nessa sociedade tão careta, né? Careta é uma gíria do nosso tempo, né? Não sei como se diz isso hoje, né? Mas tão certinha, né? E eu acho que isso aqui resume muito o que o circo era. Eu tenho e as roupas eram diferentes, essas pessoas tinham roupas diferentes, as moças eram musculosas, ao contrário das mulheres que viviam para o serviço doméstico, numa sociedade escravocrata, em que as mulheres brancas não trabalhavam. Quem trabalhava eram as mulheres escravas, né? Então eram mulheres que ficavam o seu dia de uma vida muito mais ociosa do que demandava muito menos esforço físico. Trabalhar era algo desmerecedor de uma mulher branca ou de um homem branco, né? Quem trabalhavam eram os negros, e a população escrava, né? O trabalho era visto como uma situação degradante para as pessoas, né? Coisa que até hoje na nossa sociedade é um problema muito grave, né? O racismo, o ranço desse nosso período escravista que nos persegue. Né? A gente ainda tem tantos problemas por racismo, como herança dessa sociedade escravista que a gente teve. Esse circo trazia outras pessoas, né? Tem um relato de uma mocinha, uma menina, ela chamava-se Edésia. Edésia morava em Diamantina, no século XIX. E um dia chega
um circo na cidade, ela enlouquece, ela passa o dia inteiro pulando para lá e para cá, mas a mãe, ela é uma menina de classe, né, branca, ela não pode ir para a rua ficar junto com os moleques, ela fica pulando, ela e a irmã o dia inteiro pulandinho dentro de casa para esperar o circo, e de noite ela vai no circo. E ela fala que quando ela entrou, que ela viu tudo iluminado, que ela ficou tão encantada, e que ela sentou e entrou Rosinha. Rosinha era artista. E Rosinha, ela estava com uma roupa, um maiô cor-de-rosa, e provavelmente alguma coisa cobria o resto do corpo, mas muito justo. E ela achou que a Rosinha estava nua e que a Rosinha era cor-de-rosa, de longe. E ela, quando vê, ela fala: mamãe, eu quero ser igual a Rosinha quando eu crescer. Eu quero ter o corpo todo cor-de-rosa. E a mãe explicou que ela não era cor-de-rosa, que aquilo era um maiô, que aquilo era uma roupa justa. Você vê, a menina estava tão acostumada com as roupas do século XIX, tampando tudo, né? E até quando a gente lê os romances do século XIX, na hora que a moça deixa a saia subir e aparece o tornozelo, o rapaz fica enlouquecido com o tornozelo, né? Com a visão de um tornozelo. Pois Rosinha tinha uma roupa toda justa, que deixava ver as suas formas, as suas curvas, né? Os seus braços fortes, que ela fazia aqueles exercícios em cima do cavalo. Uma moça, para fazer isso, tem que ser forte, né? Ela tem que treinar, ela tem que ter uma musculatura, ela tem que ter agilidade, ela tem que ter a destreza, o treino de uma atleta, né? Então, eram outros corpos, era outra... não que não houvesse, Hermínia me chama muita atenção, a moça que falou ontem, Hermínia Silva, anteontem, muita atenção. Não que não houvesse regras morais entre os circenses, não que não houvesse valores morais entre os circenses, não que não houvesse famílias circenses com pais preocupados com suas filhas, com homens preocupados com suas esposas, não que isso não houvesse. Muitos circos eram de família, mas mesmo assim, esses valores conflitavam com essa sociedade mineira do século XIX, que era muito conservadora, né? E era muito repressora, né? Então, havia aí um certo desafio, né? E os artistas pagavam caro por isso também, porque eram objeto de grande preconceito, né? Mas tinha esse elemento, digamos assim, de rebeldia, né, contra esse conservadorismo. Mesmo que certamente essas pessoas tinham valores, isso não quer dizer que elas não tinham valores morais, que elas eram perversas, que elas eram completamente... Não, né? De forma alguma, mas elas eram diferentes da sua plateia, né? Ela já entrou no assunto que a Helena vai pedir para ela tocar. A Helena da Ciassuno. Da Ciassuno. Vamos ver o que tem mais aí sobre esse tema, que é atualíssimo também. Vai lá, Luizão. Olá! Bom, Minas é uma coisa, né? Tem muitos artistas, tem sempre muita gente. E eu tenho muita curiosidade de saber como foi nessas passagens históricas dos circos por Minas, como era a representatividade da mulher nesses circos. Deu para ouvir? Deu sim. Olha, eu não tenho pesquisa suficiente para te falar como é que era a condição dessas mulheres junto aos outros artistas. Porque isso demandaria um trabalho, eu não sei como isso poderia ser feito. Eu acho que no século XIX seria história oral, que você entrevistar, como é que era a vida da sua avó, como é que era a vida da sua bisavó, né? Então, e por aí vai. Que os artistas pudessem lembrar de como que elas viviam. Provavelmente, eu arriscaria dizer que elas também viviam de uma forma muito assim, sob o jugo do machismo. Eu imagino que elas não escapavam disso, não, tá? Porque, de certa forma, elas enfrentavam um preconceito muito grande na sociedade. Eu imagino que, para aquela sociedade,
artistas de circo eram como se fossem prostitutas, elas deviam ser, digamos, vistas de uma forma muito bonita, elas no palco, mas elas seriam muito rejeitadas por essa sociedade, por conta da vida que elas levavam. Agora, no meio da companhia, provavelmente, elas conviviam com outros homens, e eu tenho dificuldade de pensar que eu acho difícil que elas tivessem uma relação de igualdade. Então, muitas atrizes estão trabalhando com seus pais, ou com seus maridos, ou com seus amantes, e aí, nessas relações, provavelmente, elas tinham que enfrentar o patriarcalismo, né, muito arraigado dessa sociedade. Eu não acredito que fosse fácil ser uma atriz e que elas tivessem uma vida livre ou que elas tivessem uma relação de igual para igual com os outros artistas. Eu acho que provavelmente isso era muito difícil, muito difícil. Agora, elas trabalhavam, né? Elas eram trabalhadoras. E como trabalhadoras, elas tinham dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder, né? Quem paga suas contas, né? Se você paga suas contas, você tem uma maior... Você pode trocar de companhia, né? Você pode fugir com a outra. Não é? Você pode decidir que você não vai ficar com seu marido mais, porque você que ganha o seu dinheiro. E uma coisa interessante que havia nessas companhias é que havia o dia do benefício. Às vezes, essas atrizes, os artistas, eles saíam na cidade vendendo ingressos de porta em porta e falando, hoje é dia do meu benefício. E as pessoas compravam e aquele benefício iria para aquele artista que estava pedindo. Às vezes, eles faziam um dia de benefício para a igreja ou para alguma instituição da cidade, para também fazer uma média ali, né? Mas havia ali um benefício. Também, para isso, seria importante pensar como é que era dividido o valor do lucro do circo, que é um dado que eu não tenho no século XIX. Eu não sei como isso era feito. Provavelmente é possível saber como isso era feito no século XX, porque você entrevistaria a avó de um artista sobre como era a vida da sua avó, né? E aí isso seria mais possível. E até, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, tem trabalhos muito interessantes. Tem um trabalho que é gente, eu achei que era esse aqui, mas não é. Tem um trabalho de uma moça, Mariana, minha avó era palhaça. Maravilhoso. Um documentário. Eu peguei isso aqui achando que era o livro dela, mas não é. Ah, não, é sim. Palhaço, né? E agora é palhaço, tá? Aqui é sobre o João Alves, mas ela tem uma pesquisa grande, ela me mandou esse aqui, sobre a avó dela. É a Mariana dos Reis Gabriel, tá? E ela fez uma pesquisa, ela saiu aqui em Minas Gerais entrevistando todo mundo, indo de cidade em cidade, conversando com as pessoas. Ela tem um acervo de fotos impressionante da avó dela, do palhaço, que a avó dela era negra e ela se fantasiava de homem para ser o palhaço. Então, esse mundo aí era muito complexo, mas era uma sociedade, pensem bem, escravista, né? Havia escravidão, né? Quando eu falo que a gente tem que pensar, né, como é que era a vida nesse passado, como é que as pessoas viviam diferentes, uma pessoa possuía a outra, era dona da outra, né? E punha ela, obrigava ela a trabalhar, e se ela não trabalhava, você podia bater, você podia espancar. Vejam bem o que era isso, né? Uma sociedade muito patriarcal, muito machista e muito conservadora. Então, a vida não era fácil para as mulheres no século XIX. Né? Era uma sociedade de opressão às mulheres. Regina, esses dias aqui têm sido muito importantes para a gente, têm sido incríveis no sentido de entendermos melhor o que a gente faz, se conectar mais com essa informação mais ampla sobre o circo que a gente faz agora,
mas entender o antes desse momento em que as coisas estão rolando aqui. E para a gente é muito claro que esse registro, ter quem busque isso, quem coloque as coisas de maneira mais evidente para a gente, quem consiga ir lá há 150 anos e trazer um pouquinho de luz aqui, porque a gente acaba vendo muita similaridade, de alguma maneira o circo hoje, por muito que sejamos contemporâneos, né, é muito evidente que há similaridades aí, tanto no processo de organização, quanto de locomoção e até da construção do espetáculo também. E a gente tem muita influência do que se chama circo tradicional, né? Que é uma controvérsia, inclusive, mas esse negócio de ser tradicional é uma controvérsia, porque o circo está se reinventando tanto, né? Como diz a Hermínia, a Alice. E eu queria colocar aqui uma pergunta do Juliano Mendes, da importância desse seu trabalho para esse momento aqui. Regina, eu acho que esse descortinar também que você faz aí do material histórico, né? Da relação do circo com as cidades aí nos 200, 150 anos atrás, ele também funciona como política para a gente entender e fomentar a atividade circense no presente, né? Queria saber como é que o seu material, como que a sua pesquisa, ela se relaciona com as políticas públicas do circo brasileiro contemporâneo. Obrigado. Bom, eu nunca tive tanta pretensão assim de influenciar políticas públicas, mas quando eu decidi estudar o circo, era um tipo de assunto que historiador não se dedicava muito, não, né? Historiador trabalhava com economia, com operários, com a escravidão, mas o circo era um tema novo, essa cultura de massas era um tema novo, e até então muito desprezado. Eu tinha um orientador que trabalhava com as cantoras do rádio, com a cultura de massas, e ele sempre me falava, o Cir Lenharo, que infelizmente já morreu, ele falava assim: Regina, as pessoas desprezam a cultura de massa como se ela não fosse uma verdadeira cultura ou que ela não fosse transformadora. E, no entanto, essa cultura de massas, ela mobiliza signos, sentimentos e paixões que são muito importantes na experiência cultural, afetiva e na transformação das pessoas. Então, ele me estimulou muito a estudar o circo como sem pensar que o circo é uma expressão cultural menor. Pelo contrário, que o circo era uma expressão cultural extremamente importante. E foi assim que eu entrei na pesquisa. E eu estava convencida disso, porque na minha infância o circo tinha sido uma experiência cultural, afetiva, musical, sensorial, essencial para a minha vida. E assim, eu acho que com o meu livro, hoje em dia tem muitas coisas sobre circo e coisas de muito boa qualidade, mas eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas assim na academia da história a trabalhar com circo. Eu acho que eu fui pioneira. Até achei engraçado que uma vez eu cheguei num festival e eu encontrei um artista de circo, que é um estudioso, que até eu peguei o livro para mostrar, porque o livro dele é tão bonito, é o Reginaldo Carvalho da Silva, que fez esse livro belíssimo sobre o circo nos sertões brasileiros e como que os circos, a partir de um certo momento, chegavam de ferrovia. Esse livro é muito bonito. E quando ele me encontrou, ele falou comigo que tinha meu livro desde o início. E ele falou: nossa, eu achei que você era velhinha. Eu falei: olha só, eu não sou, que bom. Porque foi um livro que, digamos assim, colocou o circo como assunto acadêmico, né? E eu acho que, então, esse papel eu tive, né? Eu pus o circo como um objeto bacana de ser estudado. Logo depois, Hermínia defendeu o doutorado dela, belíssimo também, sobre circo. Depois ela escreveu um livro lindíssimo sobre o palhaço Benjamin. Então, começou a existir vários outros trabalhos,
né? E o circo se transformou num tema, digamos assim, num tema à altura do estudo acadêmico, né? Ele deixou de ser uma cultura de massas que às vezes se despreza para ser tratado como uma coisa importante, séria, decisiva na cena cultural, né? Então, talvez tenha sido essa uma primeira colaboração que eu dei, e que outros que vieram e fizeram outras pesquisas colocaram. Eu acho que o circo hoje, pegando um pouco o que o João tinha falado, ele oscila de uma forma muito produtiva, muito bacana, entre a tradição, ele não nega nem a tradição e a inovação, porque ele às vezes pode pensar, ele preserva com muito vigor, com muito carinho, com muito respeito essas tradições, o que foi feito. O circense, ele depende desse aprendizado, né? Ele tem um respeito pelo que foi feito, pelas gerações que o antecederam, mas ele tem que se reinventar. Ele faz a diferença na repetição. Às vezes, aparentemente, está repetindo o número do malabarismo, do contorcionismo, mas se ele não reinventa, se ele não renova, se ele não recria, ele não vai conquistar o seu público. Então, eu acho que aí um paradoxo, uma circulação de herança, de tradição e de inovação e de criação que provavelmente sempre caracterizou o circo. Com certeza. Essa coisa de inovação. E eu queria dizer um pouco, uma coisa importante que eu acho, é que depois surgiram teve uma verdadeira mania de escolas de circo, todo mundo punha filho em escola de circo, né? Todo mundo foi para a escola de circo. Surgiram muitas companhias novas, que não são companhias com essa tradição familiar. O circo enfrentou um dilema, porque ele teve que abdicar dos animais, então, com a campanha do Circo Legal Não Tem Animal, o circo não tem, quase todos os circos agora não usam mais animais, porque isso conflita com uma determinada sensibilidade hoje que as pessoas têm com os animais e que os impede de ter prazer em ver um animal se apresentar no circo. Hoje em dia, eu penso por mim. Quando eu era menina, eu ia com o papai, eu achava o máximo aqueles tigres fazendo números, né? Hoje, se eu visse isso, eu ia morrer de dó, eu não ia dar conta de ver os animais no circo. Não conseguiria mais ver animais no circo. As sensibilidades mudaram, nossa relação com os animais mudaram. Então, o circo se reinventa, né? E agora, por exemplo, quando eu fui agora, essa minha camiseta aqui, que eu adoro ela, né? Que eu ganhei em 2019 no festival, eu lembro que quando eu cheguei na cidade, eu cheguei um dia depois, eu cheguei no dia que estava começando e eu acompanhei o cortejo pelas ruas. E quando eu fui no cortejo, eu tenho um problema, quando eu entro na multidão, assim, uma sensação dionisíaca toma conta de mim. Eu fui atrás da banda, eu fui igual uma louca, e as pessoas todas tão entusiasmadas que eu não consegui deixar de pensar no cartaz que eu tinha lido no século XIX. De noite eu lembro que tinha um espetáculo de um palhaço, que agora eu não vou lembrar o nome dele, e que ele fazia alguns números que a gente poderia pensar que eram bem tradicionais, ou pelo menos eram números que tinham, né, digamos assim, vários recursos de todos os palhaços que a gente poderia identificar nos palhaços do passado também. Mas as crianças estavam tão maravilhadas, né? Por exemplo, nesse vídeo que vocês mostraram aí, logo no início dessa live, das Noites Circenses, uma das coisas maravilhosas é o olhar das crianças, porque elas estão, o olhar brilha, né? O olhar brilha, é bonito, porque as pessoas estão brilhando, né? O interior delas está brilhando. E aí, eu acho que algo muito importante é essa dimensão do circo como arte. Arte transformadora, né? Eu quero crer, e eu sempre defendo, que a arte transforma as pessoas. Depois que você tem experiências artísticas, você não é o mesmo mais, você mudou.
né? A arte, outras coisas também mudam a nossa vida, mas uma delas é a arte. E eu creio que os circos, quando entravam, ou quando entram ainda, e quando as pessoas vão ao circo e se emocionam, e veem a criação, e se surpreendem, e lidam com a surpresa que o circo traz, com a imprevisibilidade das coisas, com o mistério que cerca o número das mágicas, com a beleza dos corpos que se movimentam no trapézio, né? Com a destreza das pessoas, com o desafio, né, que o malabarista dá, às leis da gravidade, ou o equilibrista dá também ao perigo de cair e morrer, toda aquele sentimento do circo, né? Ela é transformadora para as pessoas. Eu acho que isso acontecia no século XIX e eu acho que isso acontece hoje. O circo é um espetáculo artístico, né? Claro. E talvez isso aí que eu tenha dito possa ajudar as políticas públicas, porque aí as políticas públicas não vão privilegiar a arte, ou deveriam privilegiar a arte, então o circo está incluído. Né? Talvez seja essa a minha contribuição, muito modesta, né? Mas, de certa forma, eu falei isso. Maravilha. Nós temos uma última pergunta que é de quem? É de quem? De quem? De quem? De quem? Do Psica. O nosso amigo. Nosso amigo, pesquisador, historiador músico, também. Músico. Um cara fantástico, Cleverson Lima, vai te fazer uma pergunta aí. Vai lá, Psica. Olá, pessoal. Já faz um bom tempo que eu li Noites Circenses. Quem me emprestou foi até o Xisto. Foi uma leitura ótima. Eu fiquei impressionado como a Regina conseguiu costurar esses dois assuntos, né? Tanto o circo, como eram, né, a vida dessas trupes circenses no século XIX, quanto a sociedade mineira do período. Me parece que ela abriu um caminho que ainda precisa ser bem explorado, né, por outros pesquisadores, né? A gente pensar assim, essa região mesmo, né, de Ouro Preto e Mariana, que era a região da antiga capital mineira, certamente ao longo, né, sobretudo do 19, a gente teve várias trupes passando por essa região, mesmo no século 20 também. Então eu acho que ela acendeu uma luz, né, de como que as documentações podem trazer informações sobre essas trupes e ao mesmo tempo trazer informações sobre as épocas e as sociedades em que esses grupos existiram e percorreram, né? E a minha pergunta para a Regina vai exatamente nesse sentido. Regina, você, né, lançou esse livro, e você sabe se depois, né, de algum tempo, se outros pesquisadores começaram a desdobrar esse tema também, investigando isso em relação a outras regiões ou a outras épocas aqui em Minas Gerais, né, dessa movimentação dessas trupes circenses pela região do estado? Olha, em Minas Gerais, eu tenho notícia. Olha, o trabalho da Mariana, ela estuda muito a trajetória da avó dela, também em cidades mineiras, tá? Da Minha Avó é um Palhaço. E ela tem um trabalho escrito também sobre a Minha Avó é um Palhaço. O trabalho da Hermínia sobre o palhaço Benjamin, que é maravilhoso, ele está disponível em PDF online, a gente tem acesso livre a ele está no domínio público, é maravilhoso, é lindo o livro dela sobre o Benjamin, tá? No circonteúdo.com, não é? Isso. Aí eu estou falando de Minas, né? Eu fiz também um trabalho de um moço, Lopes, que a Hermínia orientou na Unesp, tá? Em que ele pega o Circo Chiarini entre 1897, explorando as voltas do Circo Chiarini, não apenas no Brasil, mas também no mundo, tá? As apresentações deles, as viagens no século dos 800, que é muito interessante. E tem esse artigo do professor, eu até não peguei a citação, mas eu posso providenciar, se você quiser, depois te mandar, que é um artigo sobre o finalzinho do século XIX, muito bom. Como que a ferrovia facilitou a vida dos circos,
e dos empresários de circo, dos donos de circo, né? Agora, existem trabalhos, eu mostrei o trabalho do Reginaldo, né? Tem também um trabalho do Demien, que é do Demien Moreira Reis, sobre palhaçaria. Pouco depois que eu publiquei meu livro, o trabalho do Mário Bolognese sobre palhaços, que é belíssimo. Belíssimo aquele trabalho. E existe, eu lembro que, quando eu fui fazer a segunda edição do meu livro, eu vi que havia toda essa produção. E, por exemplo, hoje em dia existe uma revista das artes cênicas da USP, publicada, que foi fundada em 2001, que se chama Sala Preta, só sobre artes cênicas. Então, há vários artigos publicados ali. Também uma revista da Unirio, das artes cênicas da Unirio, o Percevejo, desde 2009, publicação. Também você vai encontrar coisas ali certamente sobre circo também, sobre artes cênicas e sobre circo. Então, existe um campo, né? Existem pós-graduações agora, e existe uma bibliografia sobre circos, não necessariamente em Minas Gerais, mas pelo Brasil. E Minas ainda tem muito para ser estudado. Eu acho que ao longo da primeira metade do século XX, que o circo foi muito importante, né? Falta estudar isso tudo. Tem muita coisa para ser estudada. A verdade é eu confesso que eu não estou trabalhando mais com circo. Eu escrevi esse livro em 90 e eu acabei de escrever a primeira versão dele em 1993. Eu fiz essa edição em 2018, em que eu refiz muitas coisas, mas eu não voltei para os arquivos, porque eu pensei que se eu voltasse para os arquivos, eu tinha que escrever outro livro. Então, eu decidi não voltar para os arquivos, para levantar mais documentação. Eu lidei com a documentação que eu já tinha, porque eu estava fazendo outras coisas. Mas tem muita coisa para ser estudada. E é um campo maravilhoso. E é uma pesquisa divertidíssima, eu recomendo a todos. Porque eu acho que não tem jeito a gente fazer pesquisa se não for algo que mexe com a nossa paixão. Então, eu acho que as pessoas que têm paixão pelo circo devem estudar, né? E no caso do século XX, uma fonte importante provavelmente é a história oral, você entrevistar as pessoas, porque essas pessoas vão ter as histórias de vida, vão ter as histórias da família, vão ter as fotos de família, as recordações da família. Então, é muito mais fácil do que estudar no século XIX. Estudar o circo, por exemplo, no século XX. Né? Maravilha. Eu não deixei isso para os jovens. Isso! Por favor, gente! Por favor, moçada, dá esse help. Não, muito importante. Alguma colocação, João Pinheiro? Não, muitas, mas não cabem nessa live. Na verdade, para a gente é sempre muito, muito importante esses momentos aqui, porque a vida, a estrada, né? Agora na pandemia com mais calma, mas a gente tem sempre uma vida muito corrida e a gente está ali no fazendo muito e sempre que rola, sempre que a gente pode se encontrar com quem conseguiu resumir muito dessa história do circo aí no Brasil e já está escrevendo também a história que está acontecendo agora, né? No Circo do Brasil, é sempre importante esse tipo de contato. Queríamos agradecer a sua presença, querida. Viu a possibilidade, a oportunidade desse papo, né? Esperamos que aconteçam outros bate-papos, e preferencialmente presencial, né? E Regina, eu queria, né, deixar claro aqui o quanto para a gente é importante esse primeiro contato que a gente teve com você e estar aqui hoje, porque foi, de alguma maneira, a gente partiu de algo que parecia subjetivo e estamos hoje conversando aqui concretamente sobre o circo, né? O aprendizado que a gente tem, mas o seu conhecimento ele contribuiu muito para a minha visão como artista.
Viu como é importante a profissão dos pesquisadores? Eu não tenho dúvidas disso. Muito importante. Isso aí. Vamos valorizar as pesquisas e a ciência. Muito. Eu queria Né, falar muito- uma coisa também. Pode? Pode, Ó, querida, claro. claro. Eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e o trabalho de vocês me emociona muito, porque ele é um trabalho generoso. Quando eu tive aí em 2019 no festival, existe uma generosidade, uma vontade de transformar a cidade, de encher a vida das pessoas, de alegrar as pessoas, de trazer coisas novas, de trazer os artistas. Então, eu queria expressar minha admiração pelo trabalho de vocês, né? Eu queria agradecê-los pelo trabalho, pelo que vocês proporcionam com a sua arte, com o seu trabalho, com as suas palhaçadas, né? E isso é coisa muito séria, né? A gente está numa sociedade, é muito claro, né, para nós hoje, como que essas pessoas muito autoritárias, como que elas negam o riso, como que a vida delas é uma vida de contrição, elas desejam uma vida de contrição, elas desejam uma vida de violência. E frente a tudo isso, o riso é uma arma muito poderosa, a alegria é uma arma muito poderosa. Cultivar a alegria nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo é algo de muita coragem, né? Ser alegre, a rebeldia da alegria, ela é um ato de coragem e ela é certamente um ato revolucionário, um ato político nesse momento que nós vivemos. Então, nós temos que rir mesmo, rir da hierarquia, rir dessa violência, né? Ridicularizar isso tudo para mostrar a pequenez dessas ações, né? E a grandeza do riso e da alegria, né? E do amor que vem com isso tudo, né? Então, gostaria de parabenizá-los. Essa semana aí, esse Circo Volante, esse festival foi emocionante, eu acompanhei, na verdade, várias vezes eu fiz almoço assistindo os espetáculos, eu colocava meu celular lá, enquanto eu estava trabalhando, eu fazendo almoço, eu vi os espetáculos, me diverti muito, me encantei muito, e eu gostaria de dizer que como o circo lá da minha infância, que eu ia com o papai, vocês continuam me emocionando. Ai, uma honra ouvir essas palavras, né? No encerramento desse... Eu fico até encabulado. Desse nosso evento, porque assim, a gente vê mesmo, né? A gente ficou assim, como que a gente vai fazer um evento de alegria diante disso tudo, 500 mil mortes? E a gente vê o quão é necessário, né, levar alento, levar diversão, levar o riso, amenizar um pouco esse sofrimento todo pela qual o mundo, né, o universo está passando, né, o mundo está passando, né, e foi muito satisfatório para as pessoas que assistiram e para a gente também, né, todo mundo da equipe, uma equipe maravilhosa que trabalhou com a gente esse tempo todo, foi muito revigorante, né, e a gente tem fé no riso, encara mesmo, como diria o Paulo Gustavo, enxerga o riso mesmo como um ato de resistência, né, nesse momento, né? E a gente vai proporcionar isso. E alegria e amor ninguém consegue segurar, não. Não. Pode usar toda a força que quiser, mas por algum lado a gente escapa. A alegria e o amor não tem quem vença, assim. Não tem quem vença. A gente tem que cultivar a alegria. Com certeza. Querida, um grande abraço. Queria agradecer a todo mundo, né, João? Um grande beijo, um grande pedaço de queijo. Obrigada a todos. Obrigada a todos que estiveram aí. Agradecer a todo mundo, né, que acompanhou a gente hoje, que acompanhou a gente nessa semana de reflexão sobre a arte da palhaçaria de circo. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nas 5 lives. Nesse festival Circo Volante aí, que pra gente foi uma experiência incrível, porque não é só um aprendizado
sobre como usar a técnica da câmera, esse contato que tem tudo para ser frio, mas antes de tudo o aprendizado que a gente tem é de saber que do lado de lá tem muita gente querendo estar próximo da gente aqui. Isso fez muita diferença. Viu a gente sendo contemporâneo aí, a gente pegou o nosso tempo, nos reinventamos. Não é? Muito obrigado, gente, a todos que estiveram com a gente esses dias todos. Então, um grande beijo, Regina. Obrigado ao pessoal da técnica, né? Obrigado minha família que me aturou esses dias todos. Silvani, Marina, Bia. Amo vocês. Padrinho também ama vocês, tá? E eu amo todo mundo que tá aqui assistindo. Obrigado ao pessoal da técnica, né? Professores, alunos, adultos, crianças, todo mundo que vê valor nessa arte que a gente faz, e porque eu acredito de coração que esse é o caminho aí. A gente tem grandes condições de criar, de dar a esse país uma qualidade maior para todo mundo, e a arte é um caminho. Com certeza. Obrigado, Aline. Obrigado, valeu, gente. Luiz. Beijo, obrigado, Regina. Sara. Tchau. Obrigado a todo mundo da equipe. Obrigado, Regina. Um grande beijo. Circo Volante Festival! Dirigindo e falando ao celular, depois para num boteco